Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um novo título de crédito. Então a gente estudou os títulos de crédito, né? Inicialmente, vimos o que eles são, vimos que os títulos de crédito são documentos, né, necessários ao exercício de um direito literal e autônomo dele contido. Vimos as características, né, os princípios, classificamos os títulos de crédito. Vimos os atos cambiários, que são atos praticados em todos e qualquer título de crédito, e começamos a estudar os títulos de crédito próprios, né, porque tem os impróprios, que inclusive foi esse o trabalho da P1, pessoalmente, né, individualmente ou especificadamente. Então, vimos a letra de câmbio, que é o título mais antigo, né, adotado pelo mundo e pelo Brasil. Vimos a nota promissória, inclusive ambos têm o mesmo regramento jurídico, né, que é a LUG, a Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.66366. Está me ouvindo bem? Porque aqui a imagem para mim está um pouco congelando. E hoje vamos passar para um novo título de crédito. Hoje a gente vai falar do cheque. O bom é que é mais próximo, né, mais parecido do nosso dia a dia. Você já deve ter, né, passado um cheque, recebido um cheque, visto um cheque. Talvez dá um pouco mais de familiaridade. O cheque nada mais é do que um título de crédito. Não sei se você já tinha pensado nisso. O cheque representa uma dívida, não é isso? O que era o título de crédito? Primeira aula eu falei para você, ó, fica tranquilo, o título de crédito nada mais é do que um documento que representa uma dívida. Vou fechar minha câmera aqui, vou abrir de novo, ver se melhora o vídeo. Então, o que eu falei quando né, começamos a trabalhar os títulos de crédito? Falei assim, ó, título de crédito é um documento que representa uma relação de crédito. É um documento que representa uma dívida. Então, você comprou, você vendeu, você emprestou, você, né, fez algum negócio e você, empresário, quer formalizar esse negócio através de um documento. Existem documentos outros e documentos que são títulos de crédito. Então, você pode fazer, por exemplo, um contrato, né, uma confissão de dívida, e você pode fazer um título de crédito. O que é melhor? Né? A gente discutiu aqui e entendemos que o título de crédito é melhor, porque você pode endossar, porque você pode ter um avalista, porque você pode protestar, porque você pode executar. Então, tem características, né, que se aplicam a todos os títulos de crédito. A letra de câmbio, cheque, a nota promissória. Então, você pode endossar um cheque, você pode ter um avalista, você pode protestar. Né? Então, tudo que a gente estudou até agora a respeito, né, dos títulos de crédito, no geral, se aplica ao cheque. Vamos estudar só agora as peculiaridades, né, as especificidades do cheque. Primeira coisa que eu tenho que falar para você, né, que o cheque tem lei própria. Né? O cheque, assim como a letra de câmbio, assim como a nota promissória, né, tem norma jurídica especial. Então, a gente reitera o que a gente já disse, né, que o Código Civil, apesar de regulamentar, né, os títulos de crédito, não são muito utilizados, né? Servem para alguns detalhes só, tendo em vista que os títulos próprios têm suas leis. Né? E foi assim na nota promissória, foi assim na LUG e agora é assim no cheque. Então, o cheque é regulado atualmente pela Lei 7357 de 85, que dispõe sobre o cheque. Mas o que é o cheque? Né? Vamos pegar um conceito. A doutrina define o cheque como uma ordem de pagamento à vista. Então, para a doutrina, o cheque é uma ordem de pagamento à vista emitida, né, sacada contra um banco, considerando a provisão de fundos nele suficiente. Então, primeira característica do cheque é uma ordem de pagamento. Quando a gente começou a estudar os títulos de crédito, a gente viu que os títulos de crédito são do tipo ordem e são do tipo promessa. Então, a gente viu a letra de câmbio. Era um título de crédito formado por uma ordem de pagamento. Significava dizer que alguém dava uma ordem para outrem para pagar a um terceiro determinada quantia. Essa é a característica, né, de uma ordem de pagamento, de um título de crédito formado através de uma ordem de pagamento. Se você for olhar para a promessa de pagamento, é um pouco diferente. Nas promessas de pagamento ou nos títulos de crédito formados por promessas de pagamento, alguém promete pagar alguma quantia. Né? Então, o emitente do título é o próprio devedor. Diferente do cheque, depende da ordem de pagamento, que nem sempre o emitente do título é o próprio devedor. Existe diferença, a gente vai ver sobre isso. Então, a primeira característica aí do cheque é que se trata, né, de uma
ordem de pagamento. Cuidado! Apesar do cheque ser uma ordem de pagamento, como a gente já comentou, inclusive quando a gente falou de aceite, ele, né, a pessoa que recebe a ordem não é considerado, né, um devedor cambiário. Então, o cheque é uma ordem dada pelo emitente do cheque a um banco. Então, a pessoa que recebe esta ordem, né, o chamado sacado, é um banco. Então, é uma segunda diferença do cheque. Enquanto na letra de câmbio, quem recebia a ordem era um terceiro qualquer, alguém que por uma relação de confiança, por uma relação de amizade, por uma relação de negócio, não importa, aceitava aquela ordem e passava a ser o devedor do título de crédito. Então eu, né, estou com você em Salvador, você me empresta um dinheiro, e aí eu dou uma ordem para alguém que me deve aqui no Rio de Janeiro te pagar. Posso fazer isso através de um título de crédito, de uma letra de câmbio. Essa pessoa que está aqui no Rio de Janeiro, ela é um amigo, ela é alguém que me deve, não importa, né? E ela, aceitando esse título, né, esse sacado passa a ser o devedor do título. Já vimos isso. A gente diz que esse sacado ele é um devedor cambiário. Por quê? Porque ele deve um título de crédito, ele deve uma cambial, que é um outro sinônimo para título de crédito. Ele deve uma cambial, ele deve título de crédito. Então ele vai dever o título e vai poder ser protestado. Tudo, né, os efeitos jurídicos cambiários, os efeitos jurídicos das normas de direito cambiário, lembrando que direito cambiário é o direito empresarial que cuida do título de crédito, tudo se aplica. Com o banco não será assim, pois o banco não é um devedor cambiário. Então já vai lá outra diferença do cheque. O banco não é devedor cambiário. Na letra de câmbio, que também era uma ordem de pagamento, o aceite ele existia. Poderia ser facultativo ou poderia ser, né, o aceitante, né, o sacado, ele poderia concordar ou não. Mas fato é que o aceite existia, né, se ele concordasse. No banco, né, o banco, apesar de ser sacado, ele não aceita o título de crédito. A relação jurídica dele não é de aceite. O banco não aceita, aceita no sentido em termos cambiários, né? Aceita como devedor cambiário, não é devedor se ele aceitar, né? Se ele pagar, não é devedor cambiário. O que o banco faz? Cumpre o contrato. O banco simplesmente cumpre um contrato que você firmou com ele e a lei, né? O banco diz, ó, se você tiver fundos, tiver dinheiro depositado na sua conta, ou se você fez comigo um contrato de cheque especial, eu te empresto dinheiro e eu pago o cheque. Se você não tiver fundos e não tem um contrato de cheque especial, né, eu não pago cheque, acabou. De um jeito ou de outro, eu pagando ou não pagando cheque, o banco não vai ser devedor desse cheque. Quem é o devedor, né, na relação jurídica cambiária do cheque? É o próprio emitente. Então, diferente do sacado, né, que ele transferia a dívida, diferente da letra de câmbio, perdão, em que o sacador transferia a dívida para o sacado e o sacado se tornava o devedor, não, o devedor é o próprio emitente. Então, no cheque eu vou ter três figuras, né, ou sujeito, como a gente comentou. A, o emitente do cheque, que a gente chama de sacador, que é aquele que emite o cheque, saca o cheque, também é outra expressão que a gente usa. É o devedor do título de crédito. Nós temos o banco, que é o sacado, que é aquele que recebe a ordem de pagar o cheque,
mais ordem essa decorrente um contrato, ou seja, o banco não é devedor cambiário. Em outras palavras, o banco não pratica o aceite, porque o aceite é um ato cambiário de se tornar devedor, lembra? Inclusive, isso está expressamente previsto na lei. Se a gente for lá para a lei do cheque, que é a lei 7357 de 85, no seu parágrafo 6º está assim: o cheque não admite aceite, considerando não escrita qualquer declaração em contrato. Então, acabou, né? Não tem dúvidas. Né? O fato do banco não praticar aceite está expresso e previsto no artigo 6º da lei. E eu vou ter C, né? A letra C, enquanto que é o credor, né? Beneficiário. Beneficiário. Que é o credor. Então, eu tenho 3 figuras aí, né, no título de crédito cheque. O emitente, também chamado de sacador. O banco, né, que é o sacado. Pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser uma instituição financeira, não importa, né? E o beneficiário, né, tomador, credor, também portador, outras expressões aí que a gente usa. Voltando para o conceito, tem alguém com o microfone aberto aí? Fala, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Voltando para o conceito, né? Então, aquele conceito que eu coloquei para você, o cheque é uma ordem de pagamento emitida por um banco, eu já tinha falado, mas antes, à vista. Então, uma outra característica do cheque é que se trata de um título à vista. Guarda isso, grava isso, isso é questão de prova. Porque às vezes o pessoal confunde com o cheque pós-datado, que eu vou falar agora. Então, para fins de prova, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Para fins de prova, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se você se recordar, a gente estudou as modalidades de vencimento lá na letra de câmbio. Essa matéria é quase que matemática, né? Tipo, uma coisa puxa a outra. Certo? Matemática é assim, tu não sabe a adição, você não vai aprender vezes, não é isso? Multiplicação, professor, não é vezes não. Sei nada de matemática, fala aí. Então a gente estudou lá na letra de câmbio as modalidades de letra de câmbio. E eu falei com você que eu tenho 4 modalidades de letra de câmbio. A letra de câmbio pode ser à vista, a letra de câmbio pode ser a termo, né, a data certa, perdão, a termo da data e a termo da vista. Lembrando rapidamente, uma letra de câmbio à vista é aquela que ela é, né, o pagamento é na conta apresentação. Então eu dou uma ordem, eu estava em Salvador com você, dei uma ordem para alguém aqui no Rio para pagar. Quando? Quando apresentar. Tu chega com o título, apresenta, a pessoa tem que pagar. Ou seja, é à vista. Pode estar escrito no título à vista ou conta apresentação, né? Não importa o que está escrito, mas o fato é que apresentou já tem que pagar, certo? A letra de câmbio pode ser emitida, né, também com outros, né, sacada é o termo que a gente usa, com outros tipos, né, outras modalidades de vencimento. Então a letra de câmbio, por exemplo, pode ser emitida com uma data específica de vencimento ou com data certa. Então, sei lá, eu emito a letra hoje para que no dia, né, 20/7/2020 seja paga. Você vai chegar no Rio, vai apresentar o título para a pessoa vai saber, vai assinar que está devendo, mas tem um prazo, uma data específica para pagar. Então eu vou chamar essa modalidade de vencimento como vencimento em data certa. Até aí nenhuma novidade, talvez, né? E existem 2 formas de eu aprazar a letra de câmbio, né, com lapso temporal, que a doutrina chama de a termo da data e a termo da vista. Então eu digo assim, né? Ó, você vai lá e o título vai vencer, vai ser pago daqui a 30 dias da data da emissão.
Então, eu emito o título e falo assim, pague em 30 dias da sua emissão, ou da data, ou acerta o termo da data. Né? Então, a modalidade de vencimento é a prazo, um lapso de 30 dias a contar da emissão. Como é que eu chamo essa modalidade de vencimento? O título é vencível a certo termo da data. Né? E, por último, quarta modalidade, acerta o termo da vista. Mesmo exemplo, 30 dias o título vai vencer a contar da apresentação. Então, quando você chegar ao Rio de Janeiro, mostrar para a pessoa que vai te pagar, e ela vai assinar, mas daquela data em diante ela sabe que ela tem 30 dias para pagar, certo? Isso é uma outra modalidade de vencimento que a gente chama certo termo da data, da vista, que é a apresentação. Então, são 4 modalidades de vencimento. A gente estudou, né, a letra de câmbio primeiro, não por outra razão, porque é o título mais completo, né? Tem mais opções, mais variáveis. E aí, quando a gente foi para nota promissória, a gente viu, peraí, nota promissória já só tem 3. Por quê? Nota promissória, eu não vou ter a vista, vou ter a certo termo, né? Data certa, né? Uma data específica, e vou ter a certo termo da data. Não vou ter de vista. Por quê? Porque não há que se falar em vista, porque não tem, né, aceite, porque é uma promessa. Já vimos isso, né? Se você não está perdido, é que não estudou. Né? Tem que ler a aula e estudar. É assim que faz. Quando eu vou para o cheque, eu só tenho a modalidade de vencimento, né, à vista. Essa é o que está na lei. É isso que você tem que lembrar para a prova, né, para a regra da prova. Às vezes a prova trata da exceção. Então a regra é que o cheque é emitido à vista. Tanto é verdade que se você pegar um cheque, escrever nele bom para, já viu isso, né? Se você pegar um cheque, né, e colocar um clipes no cheque com a data futura, ou se você fizer qualquer outra forma, né, para indicar que o cheque é pré-datado ou pós-datado, não importa, né? Quando você for ao banco, né, o que vai acontecer? O banco vai, quando a pessoa, né, que você pagou o cheque for ao banco, o que vai acontecer? O banco vai pagar. Então você pode, né, escrever aqui no cantinho, assim, não sei se está aparecendo a imagem aí, cheque pré para 10/12 de 2020, né? Vamos estar desatualizado. É uma forma de pré-datar o cheque. Você pode escrever assim, bom para, né? Você pode colocar um papelzinho, né? Não importa a forma que você adote para pré-datar o cheque, né? Fato é que se você, né, aqui ó, põe um pezinho, você, por exemplo, emitiu o cheque hoje, né, 17 de, aí, ao invés de colocar o mês, que é mês 6, junho, você coloca julho, né, 30 dias para frente. Então é como se você tivesse emitido o cheque daqui a 30 dias. Não importa se você, né, se a pessoa que você passou o cheque for até o banco vai pagar, né? Então antigamente o pessoal fazia um carimbinho, colocava atrás, assim, ó, né? Várias formas aí, né? Não importa a forma que você fez, né? Não importa se o cheque ir para o banco vai pagar. Por que o banco faz isso? Porque o banco está cumprindo a lei e a lei diz que o cheque é à vista. Ponto. Tá? Então, se você for na lei do cheque, no artigo 32, vai estar expresso isso. 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então, pouco importa se você escreveu embaixo, em cima, do lado, atrás, carimbou, não importa. Não considera escrita. E o parágrafo único trata daquela hipótese que você escreve uma data futura, né, como se fosse a data da emissão. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Então, de novo, o cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Então, a pessoa, né, não importa quem seja, escreveu lá 17/7, não do 6, né, de julho de 2020, que é a data, né, da emissão, certo? E aí a pessoa, então teoricamente ele foi emitido daqui a um mês, a pessoa vai amanhã.
Ou seja, foi apresentado antes da data da emissão. Vai pagar? Vai, que é a data que foi ao banco apresentar, né? Ir ao banco depositar, sacar, a gente chama de apresentação. Vamos falar mais sobre isso. Então, tá convencido? O cheque é à vista. Agora que eu te convenci que o cheque é à vista, né? Fins legais, fins de concurso, fins de prova, né? Tem uma exceção, né? Ah, professor, não sou maluco, todo mundo usa cheque pré-datado, passa cheque pré-datado. E aí? O que é o cheque pré-datado, né? O que é o cheque pós-datado, que todo mundo usa, que você já deve ter ouvido falar e tal, e que você já deve ter passado. O cheque pré-datado não tem previsão legal, né? Cheque pré-datado, cheque pós-datado, né? Ele não tem previsão legal. A lei não reconhece esse cheque. Então, pessoal, apesar de todo mundo usar, não tem previsão legal. O fato do cheque ser pré-datado e, portanto, não ter previsão legal, não impede de que as pessoas façam, né? Não é só que o banco vai cumprir a lei. E o que acaba acontecendo, né? Quando você passa um cheque pré-datado ou pós-datado, de certo modo, você fez um acordo com a pessoa, né? Então, imagine que eu vou na loja e vou comprar lá, sei lá, uma televisão. Televisão é um produto caro, né? Sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, não sei quanto custa uma televisão hoje. Eu não tenho esse dinheiro todo. Aí o cara fala assim, não, faz aí em 3 cheques, 30, 60, 90. Né? Hoje menos, né? Não. Código Civil, não, Paula. Lei 7357 de 85. Chegou agora, né, Paulo? Esquece Código Civil. Direito empresarial, títulos de crédito. Então, o cheque não pode, né, no meu exemplo, vai ser pré-datado. Ok, vai. Se o cara for lá antes de depositar, o banco vai pagar, já vimos, porque o cheque é à vista. Mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Essa é a pergunta, né? Ele me causou um prejuízo, né? Pode ter me causado prejuízo material, porque como o cheque era daqui 30 dias, ele depositou amanhã e eu deixei de pagar o colégio do meu filho, estou pagando multa, por exemplo, certo? Ele pode me causar um prejuízo moral, né? Porque aí, consequentemente, meu filho vai, né, a escola lá vai achar que eu sou um caloteiro, certo? O meu nome vai constar no SPC, no Serasa, eventualmente. Meu nome vai para o CCF, né, que é o Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo. E aí isso acaba me causando um abalo. E aí você vai para a justiça. Eu vou para a justiça. Você, peraí, absurdo, né? Não pode fazer isso, me prometeu. E a justiça reconhece, inclusive tem súmula sobre isso. Porque pensa comigo, quando você fez, apesar de você ter usado o cheque, né, que é um título de crédito que é à vista, você fez um acordo, né, um contrato com ele. Existe contrato verbal? Contrato verbal tem valor? A gente não para pensar, mas a maioria dos contratos que a gente faz, se você pensou isso, são verbais. Imagina, tu levanta, vai na padaria, compra pão, contrato verbal. Pega o ônibus para trabalhar, contrato de transporte, né? Compra e venda, transporte. Verbal. Tem valor jurídico? Tem, né? Se você causar um dano, né? Alguém causar um dano, você não vai ter responsabilidade? Vai. Então, mesma coisa. Então, você fez um contrato verbal. Como é que tu vai provar? Vou provar com cheque, escrito lá que a data era futura e o cara depositou antes, por exemplo. É fácil de provar. E ele fez um contrato com você verbal e não cumpriu. Quem não cumpre o acordado, né, está praticando um ato ilícito. E quem bate um ato ilícito tem que reparar. Código Civil, né? Aí, não sei se era isso que a Paula perguntou. Código Civil traz essa previsão, né? Aquele que causa um dano a outro é obrigado a reparar. 927, né, combinado com 86. Então, o Código Civil já traz a solução do problema. Se alguém te causou um dano, tem que reparar. Te causou um dano? Causou. Material e moral. Isso foi tão usado, tão debatido, tão comum na justiça, né? As pessoas entrando na justiça para reparar danos materiais e morais, que já tem até súmula.
né? Reparar o dano material é fácil, o dano moral aí fica aquela discussão, né? Mas, né, cabe dano moral, não cabe dano moral, é subjetivo, não é subjetivo? E aí, quando dá muita discussão, né, muitas ações nos tribunais discutindo alguma coisa, o tribunal senta e fala assim, nosso posicionamento é esse. E faz uma súmula. Então, o STJ fez uma súmula sobre dano moral. Então, sim, né, existe, né, inclusive dano moral quando eu passo um cheque predatado. Tem outras palavras, cheque predatado não existe? Existe, está reconhecido pela doutrina e está reconhecido pela jurisprudência. Contudo, não tem previsão legal. Contudo, se o banco pagar o cheque predatado, na jurisprudência reconhece que o banco está cumprindo a lei e, portanto, não vai ser responsabilizado. Se alguém pode ser responsabilizado pelo pagamento antecipado, né, de um cheque predatado, é aquele que não cumpriu o prometido de depositar o cheque na data futura, né, pós-datada ou pré-datada, conforme o caso. Então, para a gente fechar, né, cheque predatado sim existe, né, só que o cheque predatado ele é uma construção, né, jurídica, doutrinária, e vai ter efeitos, inclusive tem súmula sobre isso. Então, muito cuidado aí você, né, quando a gente está fazendo concurso, prova não é fácil, você sabe disso. Porque às vezes o examinador ele quer saber a regra, às vezes ele quer saber a exceção. Então, muito cuidado com a pergunta, né? Então, se a pergunta não tratar de dano moral, se a pergunta não dizer para você que o responsabilizado, né, é a pessoa que prometeu que ia pagar o cheque, talvez a prova esteja tratando, né, da regra. Qual é a regra? Que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, se a pergunta vai, né, expressamente dizer que deu um cheque, não cumpriu o prazo, qualquer coisa desse sentido, né, está perguntando do dano moral, né, se caracteriza ou não. Tá, muito nesse sentido, tem várias questões da OAB, vou até colocar uma para você responder aí em 2 minutos. Mais rápido que no concurso. O concurso é 3. Visa aí qual é o gabarito. Tô mandando a súmula lá no grupo. E aí, molezinha, né? Ninguém fez? Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, Sociedade Limitada Empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e se comprometeu a não apresentar antes de 10 de janeiro de 2019, né? Aqui, obviamente que aqui a questão é atrasada, né? Mas aqui dá para perceber que é uma data futura. Em 13 de dezembro, né, aí vai dar para você ver, antes, exatamente uma semana após a compra, a Inocência verificou o extrato da conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado e o pagamento devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada ao sacado. Sob a apresentação do cheque pós-datado, né, chama de pós-datado, antes da data indicada, como sendo a de emissão, com base na jurisprudência pacífica, assinale a alternativa correta. Então, OAB, concurso, cai muita súmula, né? Porque a jurisprudência é pacífica, não vai ter discussão. A caracterização moral, moleza, né? Dá para perder uma questão dessa, pelo amor de Deus, né? Não pode ser já qualquer indenização ao emitente? Não, pode, dano moral, súmula 370. Pode ensejar apenas dano material? Não, dano material
e dano moral, né? Dano material, óbvio, dano moral, mais óbvio que tem a suma. Pode ensejar a indenização apenas se o cheque não estiver cruzado? Nada a ver, né? A gente vai falar hoje sobre cheque cruzado. Cheque cruzado é outra coisa. Viagem. Então, para quem acertou, muito parabéns. Letra A. Ok? Então, está convencido? Cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? Existe sim o cheque pré-datado, que ocorre quando há um depósito antes do combinado, né? E caracteriza dano moral para aquele que descumpriu o acordo, não para o banco. Não para o banco. Certo? Assim como a gente viu, né, nas outras leis que os cheques, que os títulos de crédito possuem requisitos, lembra que a gente viu lá na LUG, que o requisito da LUG, da letra de câmbio, era ter a letra, a expressão letra incerta no corpo do título, que tinha que ter uma ordem de pagamento, o valor da dívida, não sei o que, lembra? A gente viu o artigo 1º da LUG. Na aula passada a gente leu 75, que são os requisitos da nota promissória. Mesma coisa, se a gente for para a lei do cheque, o artigo 1º trata dos requisitos, ou seja, um cheque para ser cheque, ele tem que ter primeiro, né? Da lei 7357. O cheque contém a denominação cheque, inscrita no texto, no título e expressa na língua em que esta é redigida. 2. A ordem incondicional de pagar uma quantia, o nome do banco ou instituição financeira que deve pagar o sacado, a indicação do lugar de pagamento e 5. A indicação da data e do lugar de emissão. E 6. A assinatura do emitente ou mandatário com poderes especiais. É um procurador, né? Veja que não tem lugar de data de vencimento, né? Por quê? Porque o cheque é à vista, lembra? Então não tem data de vencimento. Vencimento é na apresentação. Então você recebeu o cheque, vai lá para apresentar. Certo? Falando em apresentação do cheque, tem uma coisa bem interessante, né? Tá bom, professor, tá? O cheque ele pode ser pago à vista, mas e se a pessoa não apresentar o cheque? E aí, faço o quê, né? Porque eu posso ficar com o cheque 10 anos e depois ir lá no banco e apresentar, o banco vai me pagar? Eis a dúvida, né? Porque se o cheque é à vista, significa dizer que a pessoa tem que apresentar o cheque imediatamente, né? Mas e se ele não apresentar, né? Ou seja, qual é o prazo para a apresentação do cheque? Se é que existe prazo de apresentação do cheque? Essa é a pergunta, né? Ou essa é a questão nova que vem para a gente agora. Então, por ser o cheque uma ordem de pagamento à vista, a lei vai dizer que eu preciso, né, eu defino um prazo para que a pessoa apresente o cheque. É o chamado prazo para apresentação. Tem como sustar? Tem, né? Isso a gente vai falar depois. Segura aí o susto. Prazo de apresentação. Certo? Então, por ser o cheque à vista, a lei vai estipular um prazo para que o beneficiário, titular do cheque, o portador do cheque, vá até o banco apresentar, certo? A lei diz que o prazo de apresentação é de 30 dias. Se o cheque for emitido na mesma praça, praça leia-se município, localidade, município. E o cheque será, o prazo de apresentação será de 60 dias se o cheque for emitido em outra praça. Mesma coisa, né? Praça, município, localidade. Aqui tem uma coisa importante, né? Que é bom você saber. Tem coisas que a gente vê na lei aí, na doutrina, que tinham um sentido, era importante. Hoje perdeu o sentido.
ok? Então tem coisas que quando foi criado era importante, hoje em dia não tem mais sentido nenhum. Quando essa lei foi criada, como é que funcionava? Eu passava um cheque para você, minha conta, ela lá em Copacabana. Se você quisesse receber esse cheque na hora, você tinha que ir lá em Copacabana para receber, na minha agência. E se você depositasse na sua conta, ficava uma semana para compensar. Porque eles tinham que mandar o cheque para lá para pagar, era uma loucura. Demorava pra cacete. Certo? Eu vou falar sobre isso. Então, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, por isso que o prazo era maior a depender do lugar que você passou o cheque. Então, se você está aqui no Rio de Janeiro, eu te dou um cheque, você consegue em Copacabana em 30 dias, né? Pelo menos é o prazo que o legislador achou razoável. Ok? Agora, se você for para São Paulo, se você for para Búzios, né? Ou para outro lugar outro município, ou até fora do país. E aí? 30 dias é razoável? Não, o legislador dá um prazo maior. Então, esse era o racional, né? Por isso que tinha prazos distintos. Então, o prazo era menor, ou seja, 30 dias, para a mesma praça, no mesmo município, e o prazo era maior quando você estava em outra localidade, em outro município, né? Esse era o sentido. Por isso, não sei se você vai se lembrar, você ia numa outra cidade, no posto de gasolina, no restaurante, aí tinha uma plaquinha assim, ó, não aceitamos cheques de outra praça. Já lembra dessa plaquinha? Apesar da pessoa ter um prazo maior para apresentar esse cheque, ela não apresentava por quê? Porque ela já devia receber aqui, ou então ela depositava, ia demorar pra cacete, e depois se voltasse, era uma outra dificuldade. Então, resumindo, melhor não apresentar, não aceitar. Então, esse prazo de apresentação, ele é importante, cai em prova, certo? Então, 30 dias na mesma praça, 60 dias depois, né, 60 dias para outra praça. Cuidado, apesar de a lei colocar um prazo para que o credor, beneficiário, portador do cheque vá até o banco, né, que é o sacado, para receber, esse prazo não é fatal, esse prazo não é fulminante, esse prazo é um tipo juiz, né, tem prazo impróprio, já ouviu falar sobre isso? Lá em processo civil? Em outras palavras, se o portador do cheque apresentá-lo após o prazo de apresentação, né? Ou após o prazo legal. O sacado vai pagar? E aí? Então você foi lá, almoçou no meu restaurante, deixou um cheque. E aí eu peguei e coloquei o cheque embaixo da gaveta, lembra? O pessoal faz assim, coloca embaixo da gaveta. E o cheque foi lá pro fundo da gaveta e ficou lá. E passou os 30 dias. Aí eu tô lá um dia lá, pô, precisando de dinheiro. Falei, caralho, será que tem algum dinheiro por aqui? Tô cheio de conta, sabe? Aí que achar dinheiro em algum lugar. Aí, porra, é verdade. Né? Deve ter caído alguma coisa aqui pro fundo, sempre caía. Mas, sei lá, tô imaginando um exemplo, não importa qual o motivo. Fato é que o cheque passou o prazo e aí? Posso apresentar? E um. Dois, se eu apresentar, o cheque vai ser pago? Alguém já passou por isso? Sabe dizer? Crilo na sala. A resposta é: acho que pode. Parabéns, Pamela. Exatamente isso. Sim, o banco paga. Apesar de haver um prazo de apresentação, se houver apresentação após, o banco paga. Qual o efeito, então, ou qual a consequência da
falta de apresentação do cheque no prazo. Tem duas consequências, na verdade tem uma consequência importante. Se o cheque for apresentado fora do prazo legal, tem desconto? Pagar menos, é isso? Não. Não, o valor é aquele. Lembra, é o título de crédito, a quantia está lá, líquida certa exigível, o banco não pode pagar menos. Não tem desconto. Se o cheque for apresentado fora do prazo, a consequência é a perda do direito do credor, né, que é o apresentante, portador, de cobrar o cheque dos coobrigados. Se a pessoa não tiver mais conta naquele banco, aí tudo bem. Aí não tem como receber. Aí vai ter que entrar com uma ação. Aí judicialmente não tem mais como pagar, exatamente. Passou o prazo, aí sim, aí tem razão. É um outro exemplo, bem lembrado. Exceto se tem outra situação também. Boa lembrança. Se passar esse prazo de 30 ou 60 dias, o cheque vai ser pago? A resposta é sim, desde que. Se a pessoa ainda tiver banco, a conta, óbvio. Sim, desde que tenha fundos, né? Sim, desde que não tenha havido a sustação do cheque. A gente vai falar ainda sobre isso. O emitente do cheque ele pode se opor ao pagamento, que é o que a gente conhece como sustar o cheque. Mas tem um detalhe técnico, daqui a pouco você segura. Então, se não tiver nenhuma oposição do emitente, né, aí ele pode receber. E sim, desde que não esteja prescrito. Então, o efeito do pagamento, né, do cheque é, o banco só vai pagar dentro de todas as condições que a gente já falou, mas aí também eu posso passar o cheque para você hoje, está dentro do prazo, né? Assim, vamos lá, eu posso passar o cheque para você hoje, estar dentro do prazo de apresentação e eu for lá encerrar a conta antes. Então, esse exemplo de encerramento de conta não seria só para se for depois do prazo. Eu posso encerrar a conta antes e dentro do prazo de apresentação. Passo o cheque para você hoje, amanhã eu vou lá e encerro. Você tem 30 dias para apresentar, apresentou semana que vem e a conta está encerrada. Você não vai receber do mesmo jeito. Não significa dizer que eu não vou estar te devendo. Certo, Tereza? Só para a gente deixar bem amarradinho aqui. Então, o banco vai pagar o cheque desde que não esteja prescrito. Tá? E tenha fundo, quando tudo normal. Assinatura esteja em dia, mas isso aí serve para qualquer situação, independente do prazo de apresentação. O efeito da não apresentação é a perda do direito contra os coobrigados. No meu exemplo, só tinha 2 pessoas, não tinha coobrigados. Mas o cheque, né, é um título de crédito e, como tal, pode ter coobrigados. Então, imagine, você foi, né, você, sei lá, pegar algumas pessoas aqui como exemplo. Tiago me emprestou um dinheiro e falou assim, ó, tudo bem, professor, vou te emprestar um dinheiro, mas eu quero um documento. Me dá aí uma nota promissória, me dá me dá um cheque. Tinha muita gente fazer isso, dá um cheque, predatado ou não. Segurava o cheque como documento, como prova, como garantia, como título de crédito. Então me dá um cheque. O Thiago me deu um cheque. Aliás, ele me emprestou dinheiro e eu dei um cheque para ele. Só que o Thiago pensou bem e falou, professor, apesar de ter um documento, inclusive um documento que é um título de crédito, né, inclusive um documento que eu possa executar e tal, forte, como a gente já comentou, mas o senhor não tem patrimônio, né, a situação está difícil, eu não quero perder essa grana. O senhor me desculpe, mas tem que arrumar um avalista. Normal, possível, título de crédito é avalista. Ok? Alguém para garantir o pagamento, já vimos aval. Aí vem o Mauro, né, Mauro? Fala aí. Aí eu chego no Mauro e falo assim, Mauro, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Pode ser meu avalista? E ele concorda, né? Não deveria, mas concorda. Ele vai no título e assina. Lembra que o aval é praticado através da assinatura do avalista, né, no título de crédito? Ou seja, o Mauro passou a ser um coobrigado. Pode ter outros. Imagine que o Tiago, antes, né,
de apresentar o cheque, que eu pedi para ele segurar por 20 dias para apresentar, por exemplo, precisa de dinheiro, porque a Tereza foi lá cobrar ele, falou assim, porra, Thiago, me paga, né, cara, porra, tá me devendo aí, né, tal. Aí ele falou, porra, tô sem dinheiro, o dinheiro que eu tinha, emprestei pro Medina, tá, eu falei assim, porra, eu falei, não, mas você tem que me pagar, tem que me pagar. Eu falei assim, ó, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um título aqui para te dar, tu quer? E a Tereza aceita. O que ele vai ter que fazer? Ele vai endossar o título. Era muito comum, né? Empresário vai lá, mercadinho, paga o caminhão de bebida com cheque dos outros. Cheque terceiro, já vou falar sobre isso. Né? Tô dando só um exemplo aqui entre a gente. E ele endossa esse título, certo? Que ele era titular para Tereza. Normal, né? Assina o título, como você já aprendeu, o endosso, né? O endosso é para o título aportador, lembra? Se fosse um título, perdão, o endosso era para o título nominal. Se fosse um título aportador, era apenas a tradição, lembra disso? Não, ele endossa, assina, endossa em branco, endossa em preto, tudo normal que você já aprendeu. Fato é que ele endossou. Quando ele endossou, ele se tornou um co-obrigado, lembra disso? O endossante, né, o endosso não só transfere o título de crédito para o endossatário e os direitos a eles inerentes, é assim que está na lei, e ainda, melhor dizendo, o endossante se torna um co-obrigado. Então a Tereza só aceitou esse título, inclusive, porque sabia que se eu não pagasse, o Tiago seria obrigado a pagar, e ela ainda tinha de lambuja ainda o Mauro como avalista. Fato é que no pagamento eu não paguei, né? A Tereza poderia cobrar de mim, obviamente, seu devedor principal pode cobrar do Thiago, pode cobrar do Mauro. Só que para a Tereza cobrar do Thiago e do Mauro, ela precisa ter depositado dentro do prazo. A lei exige isso, ok? Então, o efeito principal da não apresentação no prazo não é a falta de pagamento pelo banco, e sim a perda, né, do direito de cobrar dos coobrigados, ok? Por quanto tempo, né, a Teresa pode apresentar o cheque depois do prazo de apresentação? Existe um limite? Existe. Apesar de esse prazo não ser, né, fulminante, não ser, né, não cessar totalmente a possibilidade de pagamento do título, existe um limite, ok? A lei diz que o cheque pode ser pago pelo banco até a prescrição. Já escrevi isso, inclusive, né? Então, qual é o prazo, desde que o cheque não seja prescrito? Qual é o prazo de prescrição? Aqui vem uma outra questão que também cai bastante em prova. O prazo de prescrição do cheque é de 6 meses, já deve ter ouvido falar. Mas o que cai em prova e qual é a pegadinha 6 meses a contar de quando? Se a gente for para o artigo 51, deixa eu olhar aqui. Não. Só um minutinho. Cinquenta. Eita, porra. Prescrição. 59. O que diz o artigo 59? Prescreve em 6 meses. Então, a primeira coisa que tem que lembrar é o prazo de 6 meses. E a segunda coisa que tem que lembrar, que também é bastante cobrado em prova, é quando começa a contar. Prescreve em 6 meses, grife, né? Preste atenção. Contados da data de expiração do prazo de apresentação, a ação que trata o artigo 47 dessa lei. Né? Para quem não sabe, o artigo 47 é ação de execução. O cheque pode ser o portador do cheque, né? Pode o portador do cheque promover a execução do cheque. Então, para que o portador do cheque, meu exemplo é a Tereza, execute o cheque como título de crédito que ele ela precisa mover a ação de execução, sob pena de prescrição, em 6 meses, vírgula, contados da expiração, né, do fim, da expiração do prazo de apresentação. Então isso é muito comum da merda, né? O pessoal se confundir. Quando tu pega um cheque, eu preciso que você memorize um cheque aí na sua cabeça.
qual é o prazo que você vê no cheque? Tem prazo de apresentação no cheque? Não, né? Tem um prazo tem uma data que você preenche ali, né? Lembra do cheque. Então você olha para o cheque e vai estar lá assim, sei lá, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vai estar data de emissão. Então pega esse exemplo aqui, ó, Beltrano de Oliveira, né? Então um cheque de R$ 82 emitidos pelo fulano da Silva a Beltrano, o banco é o Banco Exemplo. Quanto que o cheque foi emitido? Dia 5 de novembro de 2015, certo? Então, normalmente as pessoas contam os 6 meses daqui, que é a data de emissão. É daqui? Não. A segunda data que as pessoas normalmente, né, contam. A segunda data que normalmente as pessoas contam, né, para contar os 6 meses é da data que o banco carimbou dizendo que não pagou, não importa a razão. Então você já deve ter visto, talvez, um cheque com carimbo atrás, não é isso? Que o banco devolveu não pagou, por exemplo, por falta de fundos. Né? Aí tem aquele motivo 22, falta de fundo, sei lá, né, assinatura de gente, entre outros motivos. Fato é que você vai ver no verso do cheque com. Eita porra, apertei aqui. Com o motivo da devolução e a data da devolução. Certo? Então, a segunda data que você encontra num cheque devolvido que você vai executar é a data de devolução. E a pergunta é: a data de devolução é dali que conta? Também não. Então imagine, eu dei um cheque para você hoje, 17/6/2020, data de emissão. Você ficou com o cheque 3 dias em casa. No dia 20 você foi lá e depositou. O banco devolveu. É daqui que conta os 6 meses? Não. É do dia 20 que conta os 6 meses? Não. Quanto que conta? Do prazo final de expiração, ou seja, dos 30 dias ou dos 60 dias. Então, para mim contar a prescrição, eu vou ter que olhar onde o cheque foi emitido, onde o cheque foi pago. É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Ok, então eu vou contar 30 dias mais 6 meses. Então, na prática, são 7 meses. Na prática, né? 30 dias mais 6 meses. Eu vou contar, olhar a data, o local de emissão e o local de pagamento. O local de pagamento fica embaixo do banco ali, né? No nome do banco. É em cidades diferentes, né? Então são 60 dias o prazo de apresentação. Em sendo 60 dias o prazo de apresentação, eu conto mais 6 meses. Então, na prática, são 8 meses. Então, muito comum as pessoas pegarem cheque e olhar e falar, tá prescrito, mas não tá. Né? Se for por menos de 30 dias ou 60, conforme o caso. Sim, corridos. Né? Prazo dia útil é só processual, esquece, né? Direito material, corridos. Ok? Então é muito comum essa confusão. Então, prazo é de 6 meses, ok, mas o mais importante, né? O mais erro, o mais acontece, cai em prova, é como eu conto. Tá? Então tem que lembrar essa regrinha de apresentação e lembrar que a contagem é dali em diante. Tá? Isso aqui cai em prova, cai em concurso, cai na prática, cai na vida. Né? Hoje menos, que o cheque cada dia se usa menos. Até aqui alguma dúvida? Então vimos, né? O cheque, o que ele é. Vimos o prazo de apresentação do cheque. Vimos a prescrição do cheque. E agora vamos falar das espécies de cheque. Primeira espécie de cheque que a gente já até falou, inclusive, né? A gente falou do cheque pré-datado. Mas além do cheque pré-datado, eu tenho outros tipos de cheque. Então, cheque pré-datado. O que é o cheque pré-datado? É aquele que alguém fixa um vencimento, né, futuro. Já vimos isso, não tem previsão legal e tal. Outro modelo de cheque muito comum é o cheque cruzado. Lembra do cheque cruzado? O que é o cheque cruzado, professor? Lembra do cheque cruzado? Alguém já viu cheque cruzado? Estava até no exemplo, né? Que a gente falou aí. O que é o cheque cruzado? Cheque cruzado é aquele que alguém passa duas
duas retas paralelas no cheque. Olha essa foto aí. O cheque Beltrano, tá vendo? Tem dois traços aqui, ó, paralelos. Isso que é cruzar o cheque. Eu até coloquei essa foto de propósito, porque normalmente o cheque cruzado que você conhece, as pessoas passam o cruzamento desse lado esquerdo, né? Do cheque, assim, ó, mais em cima, mais embaixo, maior. Não importa se é maior, se é menor, se é em cima, se é embaixo. Se é do lado direito, não é comum, mas é possível, né? Fato é que o cheque está cruzado, né? O que é um cheque cruzado? Vamos ver, e qual o efeito do cheque cruzado. O cheque cruzado é aquele que em que foi colocado dois traços paralelos no seu, como é que chama a frente? Já falei isso com vocês já, né? Atrás se chama verso e a frente se chama anverso, certo? O anverso do título, na frente. Então, isso é o cruzamento. Qual o efeito do cruzamento? Na prática, a gente diz que o cheque cruzado só pode ser depositado em conta. É isso que você vai falar, né? Vou cruzar aqui, você vai sacar? Não, vou depositar, então vou cruzar. É uma forma de proteção na circulação, porque o cheque, né, não cruzado, a pessoa poderia ir na boca do caixa e sacar. Então, uma eventual perca, né? Eu dou um cheque para você e você perde o cheque. E aí, até você me informar que eu perdi o cheque para poder ligar para o banco, para poder requerer o não pagamento, né? A pessoa já pode ter ido lá e ter recebido. Então, a gente combina o seguinte: você deposita, né? E, portanto, eu vou cruzar. E é segurança, para você principalmente. Por quê? Porque se der merda, tu perder o cheque, por exemplo, tu me liga, né? A pessoa não vai poder sacar, só vai depositar, vai demorar um dia pelo menos, ou dois, dependendo do caso. E aí você consegue suspender o pagamento antes e trocar o cheque para a pessoa. Então é uma proteção. A lei diz um pouquinho diferente, mas o efeito é o mesmo, tá? A lei diz assim, que o cheque cruzado é aquele que deve ser creditado em uma conta bancária, né? Ou seja, tem que ser pago a um banco ou um portador de um banco. Então a lei diz assim, ó, o cheque cruzado é aquele que tem que ser pago a um banco ou um cliente de um banco. Né? E quando você deposita no banco, não é porque você é um cliente do banco. Então é isso que é o cheque cruzado, né? 44 da lei, artigo. O emitente ou portador do cheque podem cruzar o cheque mediante a posição de dois traços paralelos no seu anverso. Artigo 44. Qual o efeito do cruzamento? 45. O cheque com cruzamento só pode ser pago pelo sacado a um banco ou ao cliente do sacado, mediante crédito em conta. Então, né, a lei diz, o cheque está cruzado só pode ser pago ao banco ou ao cliente dele. Não pode pagar, porque quando você vai no caixa, você recebe sem ser cliente, não é isso? Isso não pode acontecer, né? Para ficar registrado para quem está se pagando. É uma proteção. Ó, estou pagando para fulano, está registrado lá no sistema bancário. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, o cheque pode ser cruzado. O efeito do cruzamento é que o cheque só vai ser pago a um banco ou um cliente desse. Existem dois tipos de cruzamento. Isso aqui talvez você nunca tenha ouvido falar. O cruzamento pode ser geral ou especial. Tá? O que é o cruzamento geral? O que é um cruzamento, né, especial? O que você viu, que a gente viu até agora, até então, é um cruzamento geral. Ou seja, a pessoa apenas cruzou o cheque sem indicar qual é o banco, né,
a ser pago. O cruzamento não serve para, né, indicar qual é o banco que vai ser pago. O cruzamento, né, melhor dizendo, não serve para dizer que o cheque só tem que ser pago a um banco ou ao cliente deste. Eu posso dizer que o cheque vai ser pago somente ao Banco Itaú? Eu posso dizer que o cheque vai ser pago somente ao Banco Bradesco? Né? Posso. Como é que eu faço isso? Dentro das linhas, eu escrevo lá Banco Bradesco. Pague-se ao Bradesco. Né? E aí eu restringo ainda mais. Não só vai ser pago para um banco, mas vai ser para aquele banco. Qual banco você tem conta? Vai falar Bradesco. Então você escreve lá Bradesco. Certo? Não era muito comum, a gente não via isso. Talvez você nunca tenha visto. Né? Eu nunca vi isso na prática. É só na teoria. Mas é possível. Então a lei permite que o cruzamento seja, né, geral ou especial. O cruzamento geral é aquele que tem 2 traços e não há indicação, né? Ou apenas está em branco. E já o cruzamento especial é aquele que diz o nome do banco. Ok? O efeito você já sabe, né? O cruzamento geral pode ser pago a qualquer banco ou qualquer cliente deste, e o cruzamento especial só pode ser pago ao banco indicado. Então você vai imaginar aqueles riscos com o nome de um banco lá dentro. Isso se chama cruzamento especial. E o efeito disso é que só pode ser pago àquele banco. Se não tiver nada, tiver só os traços, ou tivesse só banco, sem dizer qual banco, paga-se a qualquer banco. Então eu posso restringir ainda mais, proteger ainda mais a circulação, ok? Esse é o cheque cruzado, talvez você já deve ter ouvido falar. Um outro cheque muito comum também, na Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, se você for pagar o ITBI, não é isso? Então, quando você compra um imóvel, você tem que pagar um imposto que se chama ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O imposto de transmissão de bens imóveis acontece quando você transmite um bem imóvel, né? Então você comprou e vendeu, mais comum, né? Então comprou e vendeu. Né? Aliás, você comprou e alguém vendeu, né? É o certo. E aí você tem que pagar um imposto para o município, que se chama ITBI. Caro, né? 4% do valor do imóvel, coisa assim. Certo? Então, o imóvel de 200 mil, tu vai pagar 8 mil de ITBI. Chora, né? Não, 4 mil, né, professor? Sei lá, faz a conta aí na calculadora. 8%. Me ajude? É 8? Fato é que você vai ter que pagar esse imposto. Fato é que a prefeitura ela só aceita o pagamento em dinheiro ou um cheque administrativo. O cheque administrativo ele surgiu, no primeiro momento, para que o banco pudesse pagar as suas próprias contas. E no segundo momento, o cheque administrativo virou um serviço que o banco presta. Então você não tem cheque, ou você tem cheque e a pessoa que você está negociando quer mais segurança, então ela exige, como no caso da prefeitura, né? Obrigado, Pablo. Como no caso da prefeitura, ela exige de você que você, ao invés de dar o seu cheque, porque pode não ter fundos, não é isso? Isso é um problema. Um dos problemas do cheque, inclusive, que acabou com o desuso, é fundos e falsificações. Ela exige que você dê para ela um cheque administrativo. Muito simples, né? O que é o cheque administrativo? É o cheque emitido por um próprio banco. Então vamos lá no caso concreto. Você vai pagar seu ITBI lá para a prefeitura. O que você vai fazer? Você vai ligar para o teu gerente, né? Se você tiver conta, senão você vai ter que ir numa agência. E vai falar assim, preciso de um cheque de 8 mil para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele vai transferir, ele vai dentro da tua conta, né? Você vai transferir, ou ele vai, né, fazer um boleto, não importa como é que isso vai ser feito. Então, vai debitar da tua conta lá os 8 mil do cheque. Obviamente, vai debitar a taxa, não falei que o cheque virou um serviço? Vai dar a taxa R$100, sei lá, né? Não sei quanto é. Vai debitar a taxa correspondente também, e aí você vai passar lá e vai pegar o cheque. Então, veja, né? Qual é a característica do cheque administrativo? Quem sacou o cheque? O próprio banco. Quem vai pagar o cheque? O próprio banco. Há um terceiro, a prefeitura. Aí vai estar lá, a prefeitura do Rio de Janeiro. O cheque administrativo só pode ser cheque nominal.
Então você vai pegar um cheque do Banco do Brasil, né, ou do Itaú, sei lá, não importa, emitido para ele mesmo, né, para poder pagar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Por que a Prefeitura quer esse cheque? Porque é mais seguro. Em que sentido? Em que sentido que nunca vai voltar por falta de fundos, né? Vai voltar por falta de fundos? Não. Vai voltar por erro de assinatura? Não. Foi a própria pessoa que fez, que assinou, não tem, né, que vai pagar, teoricamente não pode votar por nada disso. Então o cheque administrativo ele é mais seguro por isso. Diferente de um cheque normal seu, né? Meu, pessoa física. Por quê? Porque ele pode voltar por várias razões, né? Falta de fundos, por a conta encerrada, como bem lembrou a colega aí, pode voltar, né, por, né, sei lá, por várias razões. Falta de fundos, conta encerrada, divergência de assinatura. Então, o banco, né, vai, ao retirar o dinheiro da tua conta e emitir o cheque, é mais seguro. Por isso que a prefeitura só aceita cheque se for cheque administrativo. Ou então tu paga no dinheiro, certo? Fechou, né? Cheque administrativo, moleza. Outro cheque também muito comum, um pouco menos, mas também existia, né? Existe ainda, existia no sentido de ser usado, né? Ainda existe, está na lei. Cheque visado. O que é o cheque visado? Também é para dar segurança à pessoa que você está passando o cheque. A prefeitura podia usar o cheque visado, né? Eu acho que seria seguro, mas poderia ter outros problemas de divergência de assinatura, talvez, algumas coisas assim. Talvez por isso que elas não aceitam. O que é o cheque visado? É o cheque que alguém dá um visto, né? Quem dá o visto, né? Quem visa o cheque é o gerente do banco, a tua agência. Então, o que é o cheque visado? Você pega o teu cheque lá de 10 mil reais, vai até o banco e fala assim, ó, visa para mim, né? Vista, né? Vista. Aí o que ele vai fazer? Ele vai separar da tua conta o dinheiro, 10 mil reais, né? Vai deixar disponível, né? Ou aguardando aquele cheque. Fica lá, como se ficasse separado. Eu não sei como é que eles fazem isso operacionalmente, mas fato é que ele tem que deixar aquele dinheiro separado. É o que a lei diz. Ele vai carimbar e assinar no cheque dizendo que está visado. Então, o cheque visado é aquele que o banco declara a suficiência de fundos, né, na conta do banco emissor, a pedido do credor ou do próprio emitente. Então, o cheque visado é isso, né? Então, você, né, emitente ou o próprio credor, vai lá no banco e fala assim, ó, né, imagina, você vai me vender um carro, aí eu vou te dar um cheque. Eu falo, tá bom, só que eu vou no banco ver se tem fundos. Ainda, se o cheque for à vista é uma coisa, é predatado, 30 dias. Aí ele vai no banco, fala assim, ó, avisa para mim. Aí o cara separa o dinheiro, ele não vai depositar, por quê? Porque o cheque é predatado. Ele segura o cheque lá. Só que o cheque já, o fundo já está garantido, porque o banco separou o dinheiro. Então, o cheque visado é esse, né? É que o banco declara a suficiência de fundos a pedido do credor, né? Ou do próprio emitente. Também existia, não era muito comum, não, mas existia, né? O cheque visado. Teoricamente existe. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos finalizar os tipos de cheque. Aí tem outros que são menos usuais ainda, né? Então existe um outro serviço que o banco vendia que era o cheque viagem. Já ouviu falar, né? Então, travel check, mesma coisa, né? Travel check, é aquele emitido, né, por um banco para pagar em outro banco, em outro país, né? Certo? Era para uma agência, uma sucursal fora do país. Então, como se fosse um cheque administrativo, só que para pagar fora do país. Pouco usual, nem prova, nunca vi cair isso, não. Né? Cheque sem fundo, também já devo falar, né? Um cheque que não foi pago, também não vejo muito cair muito em prova, né? Hoje em dia, pessoal, sendo muito sincero com vocês, o cheque morreu, né? Está em desuso aí e cada vez menos se fala, se usa, se estuda, né? O cheque. Mas na prova de concurso ainda cai alguma coisa. O restante, endosso é tudo a mesma coisa que a gente já viu. Posso deixar o cheque? Posso. Posso protestar? Posso, né? O protesto vai ser obrigatório, vai ser facultativo. Se eu for protestar, quem emitiu o cheque é facultativo. Se eu for, né, for cobrar em relação aos demais, né, aí o protesto é obrigatório. Tudo igual.
tudo que a gente viu até agora, né, aplica-se no cheque, aplica-se o protesto, né, o que couber, né? Por exemplo, a gente já viu, por exemplo, que não cabe aceite. Então, aval, ok, endosso, ok, né? Tudo que a gente viu aplica-se no cheque. Prescrição, a gente já falou. Tá, que mais? Para a gente finalizar, cobrança do cheque. Como é que eu posso cobrar o cheque? Eu posso cobrar o cheque basicamente de três formas. Eu posso cobrar o cheque através de uma execução, né? Tendo em vista que o cheque é um título executivo extrajudicial, não é isso? Então, eu posso. Primeira forma, né? Cobrança do cheque. Não pagou, o que eu faço? Se estiver dentro do prazo prescricional, eu posso executar. Artigo 47, né? Que a gente já viu. Então, não pagou, tu vai lá e executa. Aí é bom, né? Porque é o título executivo que, né? Extrajudicial. Então, o devedor é intimado para, né, pagar a quantia, certo? Então, 47. Pode promover, o portador pode promover a execução do cheque, certo? Contra o emitente e seu avalista. Precisa fazer alguma coisa? Não. Por quê? Basta o carimbo de falta de pagamento, é suficiente para tu arrebentar, né? Para executar. Posso executar os demais devedores, né? O endossante, avalista, lembra o meu exemplo lá, né? O Mauro, o Thiago, a Teresa poderia fazer isso? Poderia. Só que contra os endossantes e seus avalistas, né? O cheque é apresentado em tempo hábil, lembra? Tempo hábil tendo prazo de apresentação. E a recusa do pagamento tem que ser provada pelo protesto. Então, o segundo requisito para me cobrar é o protesto. A mesma coisa que a gente já viu lá atrás, né? O protesto contra os co-devedores é obrigatório. Então, já vi isso. Então, a primeira forma de cobrar o cheque é executar. Seja em face do devedor principal, o emitente do cheque, né? E seu avalista, lembra? O avalista responde igual ao avalizado. Se o avalista é meu e eu sou o devedor principal, cobra direto. Se o avalista, né, é dos demais, eles precisam ser protestados, então também precisa ser protestado. Mesma regra, o avalista é pro igual ao do avalizado. Ambos, apesar de um ter que ter protesto e o outro não, apesar de um ter que ser dentro do prazo e o outro não, ambos são execuções. Aí você estudou em processo civil, já estudou execução, né? Expropriação do patrimônio, devedor intimado para pagar em 3 dias sob pena de penhora dos bens. Aí é processo civil. Passou o prazo, né? Porque o prazo é relativamente curto, né? Se a gente viu que na nota promissória lá, né, que é o mesmo prazo de prescrição da letra de câmbio, são 3, 1 e 6 meses. Então, 3 anos para cobrar do devedor principal, 1 ano para cobrar dos co-devedores e 6 meses de regresso. Ou seja, é 3 anos com o devedor principal e 1 ano contra os outros. Aqui o cheque é 6 meses só para todo mundo, mas é 6 meses, é pouco tempo. E a lei fala assim, então tá bom, né? Se tu perder o prazo aí de 6 meses, eu vou te dar uma moral, né? Vou te dar uma segunda chance. Vou te dar uma outra forma de você cobrar o cheque. Então, um cheque prescrito ainda pode ser cobrado em 2 anos após o término do prazo prescricional, numa outra ação que é chamada de ação de enriquecimento ilícito. Então, o código, né, perdão, a lei 7357 ainda diz, né, ou ainda permite que no prazo de 2 anos, após o término da prescrição, você pode mover uma ação chamada de ação de enriquecimento ilícito ou de locupletamento indevido. É outro nome que a gente também dá para essa ação. Então, você, né, perdeu os 2 anos, perdeu os 6 meses, depois né, tem 30 dias, né, ou 60 dias, 6 meses, prescrito. Né? 30 dias ou 60 dias, 6 meses está prescrito. Você ainda tem mais 2 anos para mover essa ação. Tá? Seria uma segunda forma de cobrar esse cheque em que passou o prazo aí de 6 meses. Tá? Artigo 61.
Vou colocar aí para você. Então, a ação de enriquecimento, né, contra o emitente, chamada ação de enriquecimento ilícito, ou de, né, de não locupletamento, ou locupletamento indevido, tem vários nomes que a doutrina dá, né, e outros que se locupletam, daí vem o nome, né, injustamente, com o não pagamento do cheque, prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição. Então, essa é a segunda forma de eu cobrar o cheque. Letra B, né? Letra A era a execução, a segunda é a ação de enriquecimento indevido, né? Ou ilícito, aí tanto faz, né? Ilícito, também chamado de locupletamento injusto, indevido, né? Segunda forma, prazo para fazer isso, 2 anos a partir do término da prescrição. E a doutrina ainda reconhece que é possível fazer uma outra tipo de ação. Aí também suas aulas de processo civil vai ser importante, né? Sabe o que é ação monitória? Sabe o que é ação monitória? Explica aí para mim. Ninguém? Gente, o que é ação monitória? Parabéns. Tá estudando pra caramba. Tem processo ainda não? Que processo vocês estão? Tô no processo civil já, não tá não? Execução? Ação monitória é um procedimento especial de cobrança. Então, você tem uma dívida. Essa dívida, ela está consignada em um título, só que é um título que não é mais executivo. E aí a lei previu a possibilidade de você mover uma ação monitória. Então você tem um documento, certo? Só que esse documento ele não tem força executiva. Você pode fazer o quê? Você pode mover uma ação monitória. Muito bem, Thiago. Muito graças a Deus tem alguém aí. É um procedimento mais sério, porque é um procedimento que fica entre uma ação de execução, que seria o melhor dos mundos, e entre uma ação de cobrança. Em resumo, a ação monitória ela começa como uma ação de execução. Se o devedor, né, não impugnar a sua ação monitória, né, se chama entrar com embargos à monitória, aí a ação prossegue com a execução. Então é intimado para pagar a dívida em 3 dias ou embargar a monitória, certo? Se ele dever, não tem o que fazer. Ele vai ter que, né, ou pagar, ou ele vai ter que fazer o quê? Ou ele vai ter que, se tiver justificativa, embargar. Se ele embargar, aí a ação se transforma numa ação de conhecimento. Aí ela prossegue com o rito de conhecimento. Aí o embargo da monitória, você vai apresentar réplica, o juiz vai sentenciar e tal, como tal. Certo? Então ela é um procedimento especial, tá? Obviamente, professor de processo civil, né? Vai explicar isso melhor e vai entrar nos detalhes, né? Ação monitória, Código de Processo Civil, artigo 700, perdão. Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível, infungível ou de bem imóvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Vamos pensar no cheque. O cheque é um título, o cheque é um documento? Sim.
Tem eficácia executiva se tiver prescrito ou não. A prescrição é a perda da eficácia do cheque. Então, ele não pode ser mais executado. 2. O cheque é um documento que dá ao credor o direito do pagamento de uma quantia em dinheiro? Sim. Então, o cheque se enquadra perfeitamente aí. Já teve discussão a respeito disso, né? Como muitas vezes, como muita coisa na justiça, se o cheque, né, poderia ser usado como, né, para mover uma ação monitória, e a resposta é súmula 299, do STJ. Então, leia aí a súmula. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, né? Então não tem mais discussão hoje em dia, está simulado, inclusive é uma súmula antiga. Cheque prescrito cabe ação monitória. Então, letra C, né? A outra hipótese de você poder cobrar um cheque é através de uma ação monitória, tá? É importante aí, cai bastante em prova, tem súmula, tudo isso que você sabe. Alguma dúvida? Para quem chegou agora, né? Vou repetir, tem 2 trabalhos aí para você fazer. Então, fica ligado. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Vou finalizar.